Gravação. Yeah. Mulher. Vou ver aqui. Só um momento, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Tec Júlio de Mesquita. Aulas. CS. Bom, pessoal, boa noite a todos, né? Vou passar alguma coisa aí para complementar aquilo que foi passado ontem para vocês, que está, inclusive já está com o link do YouTube, né? Ali em postagem, foi passado. Nós tivemos o problema da rede, mas o professor passou para o link, passou para o YouTube, tá? Já está em postagem no chat, está em arquivos lá na aula de ontem. Então vamos começar falando um pouco a respeito da eletricidade. Você já parou para pensar que está cercado de eletricidade por todos os lados? Né? Aqui nós temos a eletricidade aí no aparelho, na televisão, né? Uma família assistindo. Pois é, estamos tão acostumados com ela que nem percebemos que existe, né, pessoal? Vamos avançando, quando for coisas mais relevantes, o professor vai explicando para vocês, tá bom, pessoal? Na realidade, a eletricidade é invisível. O que percebemos são os seus efeitos, como luz, calor, né? Choque, né, pessoal? Quem nunca tomou um choque, né, pessoal? Acho que só o professor que nunca tomou, né?
E esses efeitos são possíveis devido à corrente elétrica, tensão elétrica e potência elétrica. Pessoal, vamos aqui. No exemplo, a potência ativa total. Peraí, pessoal, isso aqui depois a gente vai estar olhando, tá? Vamos passar para frente para a gente falar a respeito de outro assunto agora. Depois o professor vai estar falando a respeito aqui do padrão de entrada, né? Ele fica no Paraná. Vamos ver aqui, pessoal, peraí. Vamos ver aqui. Então, o que acontece, pessoal? Isso aqui é o padrão de entrada, né? Aqui eu já passei um vídeo para vocês. Uma vez o padrão, pronto o padrão de entrada, né? O que acontece? Uma vez pronto o padrão de entrada, segundo as especificações da norma técnica, compete à concessionária fazer a inspeção. Estando tudo certo, a concessionária instala e liga o medidor, o ramal de serviço, né? Bom, isso aí foi passado no vídeo, pessoal, na videoaula. Então, aqui é a entrada, né, pessoal? Aqui nós temos o circuitinho de distribuição, circuitos e terminais, o ramal de ligação, o medidor, onde o técnico faz a medição, né, pessoal, da energia. A haste de aterramento, vocês já viram também. Vamos caminhar um pouco mais rápido, pessoal, porque para a gente ir onde mais interessa, né? O que vem ser o quadro de distribuição? O quadro de distribuição é o centro de distribuição de toda a instalação elétrica. Ele segue, como eu já falei a vocês, a norma da 5410/2004. O quadro de distribuição recebe os condutores que vêm do medidor. Segundo a NBR 5410/2004, os quadros devem ser entregues com advertência indicando na figura a qual pode vir de fábrica ou ser fixado no local da obra. Não é especificado em que material a advertência deve ser feita, mas exige-se que ela não deve ser facilmente removível. Aqui, pessoal, nele é que encontramos dispositivos de proteção. Então, aqui, pessoal, que a gente tem o que a gente chama de disjuntores, que são os dispositivos de proteção. Disjuntor geral, esses aqui são os disjuntores individuais. Por exemplo, é disjuntor da, da torneira elétrica, outro é disjuntor de chuveiro, outro é disjuntor de lâmpada, outro é disjuntor de tomada, né? Na verdade, existe o quê? Uma distribuição de circuito. O disjuntor ele é utilizado para contra curto-circuito e contra sobrecorrente. Ele desarma quando isso acontece, aí você pode rearmar desde que você tenha corrigido o que ocasionou esse curto-circuito, né? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui nós temos o circuito 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, cada circuito, ó, por exemplo, circuito 1, o que é? Iluminação social. Circuito 2, iluminação de serviço. Circuito 3, pontos de tomadas do geral. Circuito 4, pontos de tomadas do geral. Circuito 5, pontos de tomadas do específico. Circuito 6, pontos de tomadas de uso específico, né? Então, PTU-G é ponto de tomadas de uso geral. PTU-S, ponto de tomadas de uso específico. A gente vai ver o que é tomada de uso geral e tomada de uso específico, mas antecipando. Tomada de uso específico é, por exemplo, chuveiro, por exemplo, torneira elétrica. Tomada de uso geral é a que você liga a enceradeira, que você liga a televisão, rádio, geladeira, né, de uso geral, né, pessoal? Então, esses aqui são circuitos. Cada disjuntorzinho desse controla. Um controla a iluminação social, o outro pontos de tomadas do geral e assim sucessivamente, né? Aqui nós temos um quadro de distribuição. Aqui tem fase, fase, neutro, né? Aqui eu tenho um disjuntor diferencial residual. O que ele faz, esse disjuntor? Ele também é um disjuntor geral, né, pessoal? Que faz a proteção contra curto-circuito e faz a proteção também por curto-circuito por sobrecarga, né? Ou seja, a sobrecarga é quando
existe uma corrente maior do que a corrente nominal projetada, né? E o curto-circuito é uma corrente muito alta, cerca de 8 ou 10 vezes a corrente nominal, que é a corrente que deveria estar passando aí. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um disjuntor, disjuntores bifásicos, né, por exemplo, para ligar chuveiros, tá vendo? Aqui eu tenho os disjuntores monofásicos, lembrando que esse disjuntor diferencial residual, além de proteção contra curto-circuito e sobrecarga, ele faz uma proteção também das pessoas contra choque. Se uma vez instalados os aterramentos corretamente e instalado esse equipamento aqui, esse dispositivo, se por um motivo ou outro, de repente uma geladeira, uma televisão tiver com fuga de corrente, se a pessoa colocar a mão à corrente ao invés de passar por ela, o que acontece? Desarma esse disjuntor. Nesse caso aqui, da forma que está colocado, ele vai desarmar a rede inteira. Então, tudo que estiver ligado vai ser o quê? Desligado, né, na casa inteira. Nesse caso, o barramento de proteção deve ser ligado eletricamente à caixa QD. Então, o barramento de proteção, onde vai o terra, que é o fio verde. Aqui é o barramento de neutro, faz a ligação dos condutores neutros do circuito. Só um minutinho, pessoal. Então, aqui é o barramento do neutro, certo, pessoal? Então, aqui eu tenho o barramento do terra, barramento do neutro. Aqui entre os dois condutores fases, e eu faço a distribuição dos circuitos aqui por esse disjuntor. Né? Eu tenho um disjuntor bifásico, que eu vou explicar, monofásico, né? Então tá, o barramento da interligação das fases, disjuntores dos circuitos, disjuntores dos terminais bifásicos, barramento de proteção, barramento de neutro, faz a ligação dos condutores neutros, né? Aos circuitos. Espera aí, pessoal. Só um minutinho, pessoal. Nesse caso aqui, pessoal, esse barramento de neutro, ele deve ser isolado eletricamente da caixa de distribuição, né? Então, nesse caso aqui, ó, esse barramento aqui, ele não pode ser um material isolante. Tem que ser o quê? Tem que ser um isolante para fazer com que esse neutro não encoste aqui na caixa de distribuição, que aqui é um material metálico. Tá bom, pessoal? Ok? Pessoal, vamos lá. Juntores termomagnéticos são dispositivos que oferecem proteção aos circuitos, aos condutores do circuito, né? Permitem a manobra, você vai conseguir ligar e desligar ele. Desliga-se automaticamente quando a ocorrência de uma sobrecorrente provocada por um curto-circuito ou sobrecarga. Operando como um interruptor, secciona somente circuito necessário numa eventual manutenção. Então, esse aqui é o disjuntor, ele serve para a proteção aqui dos condutores do circuito, certo, pessoal? Se houver uma sobrecarga ou se houver aí um curto-circuito, ele vai desarmar, e aí o operador só vai, depois que tirar o defeito do circuito, né, ele vai e consegue rearmar o disjuntor.